Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, que é porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade. Paulo Lamaque, bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui e podermos discutir coisas importantes para nossa cidade, nossa região. É verdade, eu tenho te visto fazer uma mobilização em torno da Serra do Curral. Verdade. A Rede Sustentabilidade entrou, salvo engano, com uma ação civil pública. Foi uma ação popular. Uma ação popular, exatamente. Isso. Esse é o termo correto, uma ação popular. Quando houve toda aquela polêmica envolvendo o tombamento ou não, a mineração da Tamisa na Serra do Curral. Nessa quarta-feira, a Justiça Mineira extinguiu a ação civil pública da Prefeitura de Belo Horizonte, que pedia a suspensão da autorização concedida à Tamisa para instalar o complexo minerário na Serra do Curral. Essa decisão é em primeira instância e cabe recurso. Eu sei que a rede está se mobilizando em torno disso. Primeiro, eu queria saber como é que você recebeu essa decisão, já que a rede tem feito uma mobilização para defender a Serra do Curral. Veja bem, nós temos vários processos que deram entrada na justiça. O processo que nós protocolizamos foi o primeiro a ser protocolado na Justiça de Minas Gerais. Foi ainda no domingo, no dia 1º de maio, né? Lembrando que essa aprovação da mineração na Serra do Curral foi feita na calada da noite, né? Na véspera de um feriado, já era sábado. Então, nós nos mobilizamos e rapidamente fizemos o nosso protocolo. O processo que nós demos entrada tramita na primeira vara da Fazenda Pública Estadual. O processo da prefeitura tramitava na 5ª vara da Fazenda Pública Estadual. Então, o processo que foi extinto foi o da prefeitura. A gente lamenta que esse processo tenha sido extinto. Também ontem, a 5ª vara da Fazenda Pública suspendeu a reunião do CONEP, que discutiria sobre o tombamento da Serra do Curral, né? Mas temos hoje uma audiência que é no processo de nossa autoria, na primeira vara da Fazenda Pública. Nesse processo, a prefeitura se apresentou como amicus curiae, ou seja, ela é um auxiliar do nosso processo, e ontem à noite a Tamisa se apresentou como terceiro interessado. Ou seja, ela quer também fazer o debate sobre esse assunto na audiência de hoje, às 15 horas, na Justiça Estadual. Então, nós teremos hoje essa audiência, é uma audiência que tudo indica que será bastante tensa, porque nós temos uma liminar obtida nos últimos dias, que suspende a autorização que foi concedida na calada da noite para que a mineração ocorra na Serra do Curral. Pois é, o senhor está citando essa autorização que foi mesmo na calada da noite que ocorreu. A impressão que a população tem, o sentimento da gente é que a mineração ela tem uma força maior até mesmo do que a justiça, porque vai lá, vem cá, tem todos esses processos e acaba que vai tendo aquele processo todo moroso até nas indenizações nos casos de Brumadinho e também de Mariana. É um sentimento que fica pra gente, né? Olha, essa questão da impunidade, ou de que quem tem o poder econômico tudo pode, é uma coisa lamentável. Olha, tem uma curiosidade que as pessoas parece que não perceberam ainda. A proprietária, ou a principal proprietária dessa mineração que quer provocar esse dano na Serra do Curral, é a mesma empresa que construiu aquele viaduto que caiu em Belo Horizonte e jamais respondeu por isso. Esse processo está na justiça até hoje. Então, não é possível que quando é do interesse da empresa, ela constrói um viaduto que cai, que mata, que provoca um prejuízo imenso para a cidade, né? Isso fica impune e agora quer atravessar, passar por cima da lei e fazer a mineração no patrimônio da cidade, né? De qualquer maneira. Então, a nossa discussão na justiça é pela legalidade. Então, nós estamos apontando claramente que existe uma ilegalidade no processo de licenciamento. A discussão não é uma discussão teórica, não é uma discussão ideológica, é uma discussão objetiva. Existe um processo de tombamento em curso. Existe uma lei federal, que é o Decreto-Lei 25 de 1937, ele regula todo o ordenamento do patrimônio histórico do país, desde Getúlio Vargas, criou o IPHAN e regula
isso no país inteiro e diz de maneira muito clara: quando um processo de tombamento tem início, existe uma proteção provisória, porque não faz sentido. Se você está analisando se vai proteger ou não, seja uma casa, seja uma montanha, ou seja qualquer bem histórico, não faz sentido que ele possa ser destruído enquanto você está analisando o processo de tombamento. Então essa lei existe, ela foi desconsiderada pelo Copan quando fez aquela aprovação na calada da noite, né, num fim de semana, na véspera do feriado. Ele não poderia ter concedido autorização para minerar, porque existe uma proteção provisória, uma vez que existe um processo de tombamento em curso. Então nós estamos discutindo que, para além dos impactos ambientais, para além de todo o prejuízo para a população do entorno, existe uma ilegalidade no processo. E o que nós estamos discutindo nessa ação é a ilegalidade que pode provocar um dano severo ao erário público, né? E a Tamisa, ontem, Rodrigo e Patrícia, ela tomou uma medida que comprova essa tese. Ela entrou com um pedido de liminar na quinta vara, que foi concedida, né, em 8 minutos, né, num tempo recorde, que quem dera a justiça sempre fosse tão ágil assim. Mas ela entrou com esse pedido de liminar dizendo que não se poderia discutir sobre tombamento porque ela tem o direito a minerar. Então isso é a inversão lógica do processo. Ela não poderia ter tido essa autorização porque tem um processo de tombamento em curso. E o próximo passo é pedir indenização, uma indenização bilionária, já que ela considera que tem esse direito. Se a gente não caça essa decisão, que foi uma decisão temerária do Copan, isso pode gerar um direito a uma indenização bilionária, porque eles estão entendendo que nós estamos tirando o direito deles de minerar a nossa serra. Então, a nossa ação, ela aponta a ilegalidade e busca evitar um imenso prejuízo ao erário público do governo do estado. Porque senão quem vai pagar o lucro dessa empresa que derruba viaduto e agora quer derrubar a serra serão os nossos contribuintes, novamente, que já pagaram pelo viaduto que caiu, que nunca foi ressarcido ao município, né? Então, o modus operandi desse pessoal. Você sabe, por acaso, qual foi a base de argumentação que a Tamisa utilizou para dizer que ela tinha o direito de minerar antes de que se discutisse o processo de tombamento? Até porque essa informação de uma eventual indenização que a empresa pode pedir, ela é uma informação que gera preocupação. Não apenas pelo aspecto ambiental da coisa, mas até por equilíbrio fiscal para o Estado. É por isso que nós estamos discutindo isso na vara da Fazenda Pública Estadual, né? Porque o desdobramento óbvio dessa questão diz respeito a muito dinheiro. E, de fato, ninguém minera por amor, né? Essa turma está querendo fazer a mineração da Serra do Curral com o objetivo de ganhar muito dinheiro. E estão agindo de uma maneira que, lamentavelmente, historicamente, o poder econômico age, né? Influenciando, julgando e tratando com desinformação. Eu acho que o mote desse programa aqui, Fatos e Versões, tem tudo a ver com essa forma como se trata com versões o tempo inteiro, desinformando e levando à incompreensão. Mas a questão é simples e é pontual. O Copan não poderia ter concedido licença para mineração porque a Serra do Curral está sob proteção provisória em função do processo de tombamento. Ponto. A licença é ilegal por causa disso, né? Eles podem querer discutir a legislação, mas isso é utilizado em todos os casos aqui em Belo Horizonte. Se você tem uma casa em processo de tombamento, tenta derrubar ela, tenta fazer uma alteração de fachada nela. Se ela estiver em processo de tombamento, você vai receber uma multa, você vai ser condenado a refazer. Então, já casos de construtor em Belo Horizonte que pagaram multa por causa disso, claro, que derrubaram um casarão histórico para construir prédio. Meu amigo, se isso vale para todos os cidadãos, por que não tem que valer para a empresa, né? Só porque ela tem o poderio econômico de ser dona de uma área enorme, querer fazer mineração e construir viaduto que cai? Não, por que eles teriam esse direito que nenhum cidadão tem? Né? O pessoal aí de Santa Teresa, o pessoal de todas as áreas que estão em análise de tombamento sabe disso. Se está em processo de tombamento, você não pode mexer,
né, tem que valer para todo mundo e nós não vamos aceitar que não valha só porque o pessoal tem muito dinheiro e muita influência. A gente quer falar um pouquinho de política e da Rede Sustentabilidade com você também, até no papel de porta-voz estadual da rede, mas antes eu queria fazer uma última pergunta sobre essa temática. Você falou na questão do Copan e a gente ouviu algumas críticas aqui sobre a formação do Copan, que é desequilibrada. A Rede Sustentabilidade, você que foi vice-prefeito de Belo Horizonte, que está acompanhando esse assunto de perto, considera também que essa formação do Copan, ela é desequilibrada até na forma com que a coisa aconteceu? Ô, Rodrigo, eu acho que essa é uma questão muito pertinente, porque muitas vezes a população acha que política tanto faz quem é que está lá, né? E não é verdade. Dependendo da forma como você entende que deva ser a coisa pública, você age de uma maneira ou de outra. Nós, da Rede Sustentabilidade, entendemos que a democracia deve ser participativa, que a gente deve ter conselhos onde a sociedade efetivamente possa se manifestar. E a história da Prefeitura de Belo Horizonte é uma história de conselhos de políticas públicas paritários, né, aonde as pessoas têm de fato o poder e a capacidade de se manifestar dentro da relevância que se tem. Então, por exemplo, o Conselho de Saúde, ele congrega usuários, servidores e gestores, né? O Conselho de Educação tem a participação da universidade, como tem lá no Copan, só que em quantitativos que fazem sentido. Então, nós entendemos que a administração estadual procura sempre ter conselhos de política pública artificializados, ou seja, o governo do estado exerce uma maioria robusta dentro dos conselhos, de maneira que você pode dizer que a decisão do conselho, do Copan, por exemplo, não é uma decisão da sociedade ou de um conselho de política pública, é decisão do governo, porque eles têm maioria dentro do conselho e exercem maioria, e aí não tem jeito da gente escapar disso. Se são representantes indicados pelo governador, eles seguem a orientação do governo. Caso contrário, o governador teria substituído os seus conselheiros que representam ali no Copan ou em qualquer outro conselho. Então não tem como dizer que isso não seja ação diretamente encaminhada pelo governador do estado, porque quem indica os conselheiros é a administração estadual, a maioria deles, pelo menos. Bom, queria falar um pouquinho de política, agora de política partidária. A Rede Sustentabilidade tem um desafio na eleição desse ano, que é a questão da cláusula de barreiras, né? Um desafio de sobrevivência do próprio partido. Verdade. A gente tem a figura máxima do partido, a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, se apresentando como candidata a deputada federal. Você hoje é pré-candidato a deputado federal também. Verdade. Como é que está o perfil da rede e a negociação para montagem de chapa da rede, para que a rede vença esse desafio chamado cláusula de barreiras? Como é que vocês têm se movimentado aqui em Minas Gerais? O Rodrigo, você foi muito feliz na sua observação. A rede é um partido que deseja de fato contribuir com o país. Já tivemos candidaturas presidenciais, candidaturas ao governo do estado. A gente tenta de verdade mudar essa política. E a nossa compreensão esse ano que é necessário que a gente volte à base, ou seja, há um esforço nacional da rede para termos uma representação qualificada no Congresso Nacional, porque é uma vergonha o que o Congresso tem feito, o casuísmo com que o Congresso vem tratando as questões nacionais. A gente está vendo essa votação agora, casuística, né, com relação a um pacote de benefícios, que bom, né, são benefícios importantes, necessários, mas todo mundo entendeu que é um eleitoralismo descarado, né? Mas então nós entendemos que precisamos qualificar a nossa presença. Então, Marina Silva, candidata a deputada federal. Aqui por Minas eu tenho esse privilégio de ser também candidato com vários outros companheiros e companheiras da Rede Sustentabilidade. A ex-senadora e ex-candidata à presidência da República, Heloísa Helena, é candidata a deputada federal pela rede no Rio de Janeiro. Temos o Túlio Gadelha, que é deputado federal por Pernambuco e que está hoje nos quadros da rede. Lá no Amapá, o senador Randolfo Rodrigues também trabalhou uma chapa para eleger deputados federais pela rede. Então, a nossa expectativa é contarmos com uma bancada da rede,
Certamente não seremos dos maiores partidos do Brasil ainda, mas vamos dar um passo importante, aumentando ainda mais a relevância da rede. Você vê que nós temos poucos parlamentares, mas os nossos parlamentares são reconhecidos, são parlamentares conhecidos no Brasil pela atuação corajosa que tem, e nós queremos fortalecer esse trabalho no Congresso Nacional. E quais seriam as propostas da rede para a mudança dessa política atual? Olha, Patrícia, a gente está no nosso sobrenome do partido, a sustentabilidade. E para nós, a sustentabilidade não é apenas ambiental, né? A defesa do meio ambiente, ela é crucial, ela é muito importante, mas ela tem que estar alinhada com a sustentabilidade econômica, né? Nós não somos aquele tipo de ambientalista enviserado que esquece que a sociedade tem que sustentar, né, todo o sistema onde a gente vive. Então, nós defendemos que temos que ter sustentabilidade ambiental, observando a sustentabilidade econômica, observando a sustentabilidade ética, que é um problema evidente no nosso país, e os quadros da rede, a gente vê Marina, Randolph, Heloísa, nós todos defendemos uma questão de sustentabilidade ética e também estética. Quando a gente está discutindo aqui, por exemplo, a Serra do Curral, além das questões ambientais, além das questões do patrimônio histórico e da legislação, nós estamos falando de sustentabilidade estética. Nós vamos aceitar tirar o pão de açúcar lá do Rio de Janeiro. Então, as diversas dimensões da sustentabilidade são o que a gente se propõe a debater, sem amarra, sem trava de ideologia de direita, de esquerda. O que nós estamos interessados é discutir caso a caso, com seriedade, e não nos sentimos obrigados a nos alinhar com o A ou com o B. Nesse tempo de polarização que o Brasil vive, a gente entende que o que a gente precisa é de honestidade e de honestidade intelectual. Vamos discutir caso a caso. Eu não tenho obrigação de estar alinhado nem com um lado e nem com o outro. Eu vou discutir o que é melhor caso a caso, e essa é a proposta da rede. O nosso tempo está curtinho, mas ainda dá tempo de fazer uma última pergunta aqui antes da hora do bate-pronto, Lamac. Nós temos um instituto agora nessa eleição das federações partidárias. Temos a rede e o PSOL caminhando juntos. Sim. As federações geram alguma polêmica em algum momento. Cito como exemplo o PSDB e o Cidadania aqui em Minas, que acabaram de se unir, mas já estão em rota de colisão, porque o Cidadania quer indicar, por exemplo, o candidato a vice na chapa do governador Zema, o jornalista Eduardo Costa, e o PSDB tem um pré-candidato ao governo, que é o ex-deputado federal Marcos Pestana. Como é que é essa coisa de juntar dois partidos e obrigá-los a caminharem juntos por 4 anos? E como é que está essa união com o pessoal, tanto no plano federal quanto no plano local? Eu acho que toda vez que a gente reúne dois que não são o mesmo, a gente tem questões a serem administradas. Mas isso é igualzinho em qualquer casamento, né? Você tem duas pessoas convivendo, elas têm algumas ideias diferentes, ou às vezes complementares. O que é importante a gente compreender é o seguinte: nenhum partido foi obrigado a fazer federação. Todos debateram, analisaram os prós e os contras. É como um casamento, realmente. Depois que você faz, você deve avaliar, deve administrar, e nenhuma federação também é obrigatória ela permanecer. As condições para o desfazimento de federação estão na própria legislação que criou. Eu posso dizer que no caso da Federação Rede PSOL, as coisas andam bem. Nós temos pontos de convergência que são muito maiores do que os pontos de divergência, né? No que diz respeito às posturas éticas, à visão ambiental, e penso que as outras federações também vão encontrar suas dificuldades e os seus pontos de convergência. É um instituto muito novo, muito recente, é desafio para todos, né? Nós vamos ter que realmente aguardar um pouco mais para avaliar como que vai se dar esse desdobramento. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro? Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Patrícia, combinado? Isso nunca é muito fácil, né? Sempre é desafiador, sempre é surpresa. Sempre vale tentar. Começando então com a mineração na Serra do Curral. Indevida e ilegal. A Tamisa. Tá buscando a impunidade e nós vamos lutar contra. A postura do governo de Minas. Conivente. A rede em 2022. Em crescimento e comprometida com o Brasil. O duelo Zema e Calil. Só começando, e tenho certeza que o favoritismo de hoje vai se reverter num resultado diferente amanhã. Paulo Lamac em 2022.
Como sempre, a serviço de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, trabalhando muito e me sinto maduro para nos representar na Câmara Federal, se a população entender que eu estou à altura dessa confiança. Ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamarck, ele é porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, falando sobretudo de mineração conosco por aqui. Paulo Lamarck, obrigado pela visita, prazer recebê-lo. Obrigado Rodrigo, obrigado Patrícia. Obrigada, parabéns a vocês por esse programa tão importante para Minas Gerais, né, para o debate, o esclarecimento das questões políticas. Obrigado, Nós é é que uma honra estar agradecemos. aqui.